Olá e bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje, a gente vai mergulhar na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, a LGPD. Só que assim, em vez de passar por aqueles pontos que todo mundo já conhece, vamos fazer um caminho diferente. Vamos pular lá para o finalzinho dela, sabe? Para uma parte que quase todo mundo ignora. O capítulo X, Disposições Finais e Transitórias. O que é muito curioso, né? Porque em leis complexas como essa, o final, ele é quase sempre o verdadeiro começo. Exato. É ali que o texto sai da teoria e começa a explicar como as coisas vão funcionar no mundo real. É tipo um manual de instruções. Perfeito. É o manual. Parece um trecho burocrático, mas é justamente ali que a gente descobre o plano de ação da lei. Como ela conversa com outras leis, o que fazer com aquela montanha de dados que já existia. E claro, a grande pergunta: quando é que as regras começaram a valer de verdade? Essa transição é fascinante. Mostra que o legislador sabia que o mundo digital não começou do zero com a LGPD, né? Já existia todo um legado. Esse capítulo é a ponte que foi construída para conectar o antes e o depois. Ótimo. Então vamos começar por aí, por essa ponte com o passado. Eu sempre pensei na LGPD como uma lei que veio para, sabe, zerar o jogo. Mas pelo que eu vejo aqui no artigo 60, uma das primeiras coisas que ela faz é alterar outra lei super famosa, o Marco Civil da Internet. Por que isso? Essa é uma observação excelente. Revela a estratégia, sabe? Criar uma regra totalmente nova do zero poderia gerar conflito. Imagina só. Duas leis falando a mesma coisa de forma diferente? Exato. Qual juiz aplicaria? Seria um caos jurídico. Então, ao alterar o Marco Civil, a LGPD agiu como se fosse uma atualização de software. Ela não trocou o sistema, ela instalou um pacote de segurança mais robusto dentro do que já existia. Um patch de privacidade faz todo sentido. E na prática, o que esse patch mudou? Foram duas mudanças bem cirúrgicas. A primeira foi no direito à exclusão dos dados. O Marco Civil já falava disso, mas a LGPD deixou a regra muito mais forte. Ela deixou claro que, no final da relação com o serviço, a pessoa tem o direito de pedir a exclusão definitiva dos seus dados pessoais. Isso resolve aquela dúvida que todo mundo tem, né? Quando você apaga um perfil e fica pensando, será que apagou mesmo ou só ficou escondido? Exatamente, o conceito de fim da relação era meio vago. Agora não, a obrigação de apagar é clara, a não ser, claro, que outra lei obrigue a empresa a guardar aquela informação por um tempo. Entendi. E a segunda mudança reforça isso. A lei passou a exigir a eliminação de dados que são excessivos. Essa é clássica. Aquele site de receita de bolo, que para te mandar um e-mail pede seu CPF e o nome da sua mãe. Perfeito exemplo. A lei agora força a empresa a se perguntar: eu realmente preciso de tudo isso para fazer o que eu prometi? Ao colocar essa regra dentro do Marco Civil, o legislador garantiu que esse princípio da necessidade, que é um pilar da LGPD, valesse para todo mundo na internet. As leis começaram a trabalhar juntas. Ok, essa conexão com o passado ficou clara, mas isso me leva para um problema que parece bem maior. E aqueles bancos de dados gigantescos, com informações de milhões de pessoas, coletados por décadas, muito antes de se pensar em LGPD. Essa era a bomba relógio. Imagino. Era o problema de R$ 1 trilhão, literalmente. Se a lei dissesse, a partir de amanhã, tudo que é antigo tem que seguir as regras novas, a economia digital brasileira simplesmente pararia. Iria quebrar muita empresa. E como desarmaram essa bomba? Qual foi a solução? Não foi mágica. Foi pragmatismo puro. A solução está no artigo 63, que traz um conceito-chave: a adequação progressiva. A adequação progressiva? Isso. Em vez de uma data final e pronto, a lei basicamente disse que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ia criar regras específicas para esses bancos de dados antigos se adaptarem, aos poucos. Progressiva. Essa palavra soa como uma bela margem de manobra, né? Foi mais um vamos resolver isso juntos, com o tempo, do que um se virem. A intenção foi essa, sim. Mostra uma maturidade do legislador. Só que, na prática, isso também criou um outro desafio. Qual?
Ao delegar essa adequação progressiva para a NPD sem um prazo final muito claro, o legislador trocou um problema imediato por uma incerteza regulatória que dura até hoje, em certa medida. O que isso quer dizer na prática para as empresas? Quer dizer que muitas delas, principalmente as menores, colocaram a adequação desses dados legados lá no fim da fila de prioridades, sabe? Ah, claro. Elas meio que apostaram que a ANPD ia demorar para criar regras específicas e que a fiscalização ia focar em coisas mais óbvias, como o vazamento de dados novos. Então, criou-se uma espécie de limbo jurídico para uma parte da nossa história digital. Certo. Então, para os dados antigos, teve essa colher de chá. Mas mesmo para os dados novos, a lei não começou a valer de uma vez, né? Teve todo um cronograma. Exato. E o artigo 65 é um mapa desse calendário. Ele é todo faseado justamente para evitar o choque. A ideia foi dar tempo para o ecossistema, empresas, governo, todo mundo se preparar. Vamos olhar para esse mapa, então. Qual foi o primeiro passo? A primeira data? A preocupação foi criar o árbitro do jogo, montar o órgão que iria fiscalizar e no futuro punir. A lógica foi perfeita. Primeiro a gente constrói a agência para ela já ir se organizando. Faz todo sentido. E quando as regras de fato começaram a valer? Esse foi o segundo grande momento. Aconteceu em setembro de 2020. Foi aí que a maior parte da lei entrou em vigor. Os direitos das pessoas, os princípios, as bases legais. O dia D. O dia D. A partir dali, as empresas oficialmente tinham que operar sob as novas regras. Esse intervalo de quase 2 anos entre a publicação e essa data é o que a gente chama de vacatio legis. Vacatio legis. O que é isso exatamente? É como se fosse um tempo de carência oficial. Umas férias da lei, se a gente traduzir livremente. É um tempo programado para que todo mundo pudesse se preparar para o que estava vindo. E o mercado precisou desse tempo, viu? E como foi a reação na época, em 2020? Foi pânico ou o pessoal já estava mais preparado? Foi uma mistura. As multinacionais, que já conheciam a GDPR europeia, estavam mais na frente. Mas para a maioria das empresas brasileiras, foi uma corrida desesperada. A gente viu uma explosão na procura por consultorias, advogados, softwares. Foi a corrida do ouro da LGPD. Imagino. Só que o curioso é que mesmo com a lei valendo em setembro de 2020, ainda faltava uma peça. As punições. Exatamente. As obrigações já existiam, mas as multas pesadas, não. E isso nos leva à terceira e última data desse calendário. Que foi quando? O artigo 65 definiu que as sanções, as multas milionárias, a publicização da infração só poderiam ser aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021. Uau! Então, na prática, as empresas tiveram quase um ano com a lei em vigor, mas sem o risco da multa mais grave. E essa foi a cartada final da estratégia. A mensagem foi tipo, ok, pessoal, o tempo de se preparar acabou em 2020. A lei está valendo. Vocês têm mais 11 meses para ajustar os parafusos, porque em agosto de 2021, a NPD vai ganhar os dentes da lei. Entendi. Isso, por um lado, deu uma falsa sensação de segurança para alguns que adiaram os investimentos. Mas foi uma tentativa de educar antes de punir, o que é essencial para uma mudança cultural tão profunda, né? Totalmente. Ok, o cronograma tá claro. Mas e o alcance disso tudo? Hoje em dia os dados não têm fronteiras. Como a lei brasileira consegue alcançar, sei lá, as gigantes de tecnologia com sedes em outros países? O legislador pensou nisso. A resposta está em 2 artigos desse capítulo final. O primeiro é o artigo 61, que parece um detalhe técnico, mas é super poderoso. E o que ele diz? Ele estabelece que as empresas estrangeiras vão ser notificadas e intimadas dos processos da ANPD através de seus representantes legais aqui no Brasil. Ou seja, não adianta a empresa dizer: minha sede é na Irlanda, não tenho nada a ver com isso. Exatamente. É o que a gente chama de braço longo da lei. Se a empresa trata dados de pessoas que estão no Brasil ou oferece produtos para o mercado brasileiro, ela está sujeita à LGPD. Ponto final. O artigo 61 é o mecanismo que garante que ela vai ser chamada para responder aqui. Entendi. E o outro artigo que você mencionou? É o artigo 64. Ele funciona como uma rede de segurança.
Ele diz basicamente que os direitos da LGPD não excluem outros que já existiam em outras leis ou tratados. Então ela não veio para substituir tudo. Não, de jeito nenhum. Ela veio para somar. Perfeitamente. Pense no Código de Defesa do Consumidor. Ele já protegia as pessoas contra práticas abusivas que muitas vezes envolviam dados. A LGPD não anula isso, ela se soma a isso. Ah, interessante. Isso cria múltiplas camadas de proteção. Dependendo do caso, uma pessoa pode usar o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, o Marco Civil. Ela passa a ter um verdadeiro arsenal de ferramentas para proteger a privacidade. É um ecossistema, não uma lei sozinha. Então, se a gente junta tudo isso, a conexão com o passado, a solução para os dados antigos, o cronograma faseado, o final da lei é realmente sobre o começo de tudo. Sem dúvida. Ele mostra o plano de implementação, a estratégia cuidadosa para que uma lei tão ambiciosa não virasse letra morta, sabe? O capítulo X mostra que a eficácia de uma lei não está só na força dos direitos, mas na inteligência da sua transição. Fica muito claro. Foi uma tentativa de equilibrar a urgência da proteção com a realidade operacional de um país inteiro. Uma aula de implementação de política pública escondida no finalzinho do texto. Isso nos deixa com uma reflexão final, que volta àquela questão dos dados antigos. Sim. A lei fala em adequação progressiva. Mas, anos depois, a gente se pergunta como uma pessoa comum pode saber se aqueles dados dela, coletados 10 anos atrás, para uma finalidade que ela nem lembra mais, já foram adequados às novas regras? Ou será que parte da nossa história digital ainda vive nesse limbo, esperando o fim de uma progressão que talvez nunca chegue por completo?